Estou gravando. Boa noite. Vamos iniciar a nossa aula. A nossa aula de hoje é a quarta aula, fórmula de Moure e radiciação. Então, eu vou explicar para vocês, vou dar os exemplos e depois, é igual eu havia explicado para vocês. Hoje eu vou explicar, mostrar os exemplos. Na quinta aula, vai ser só atividades. Eu vou passar uma lista de atividades e vocês irão resolver. É como se fosse uma revisão. Então, nós vamos usar a quinta e a sexta aula para a gente rever toda a parte de números complexos, porque aqui nós encerramos os números complexos com essa aula de hoje. Aí depois vai ficar as atividades, porque aí a gente já dá a revisão para a primeira avaliação. Então, eu vou colocar aqui, compartilhar a tela com vocês da aula de hoje. Então, aqui nós temos... Marli? Oi. Essa atividade você falou que vai passar na quinta e na sexta aula. Aí essa ia para os 38 pontos. Faz parte. Não é assim. Olha, a quinta aula é atividade, que é na próxima quarta-feira, só atividade. Aí nós vamos resolver, eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. E na sexta aula, a sexta aula vai ser dia 16 de setembro, aí eu vou corrigir essas atividades. Ela é aquelas atividades do caderno. Dia 9, eu vou passar para vocês como que vai ser essa divisão desses 38 pontos, ok? Uma é essa parte do caderno, essas atividades que vocês já têm, e essa que eu vou passar, que depois vocês vão mandar para mim, e outra atividade, eu vou ver o que é o outro trabalho que eu vou dar para vocês, tá bom? Bom, então vamos. A aula de hoje nós vamos falar sobre a fórmula de Moure. Então, aqui eu tenho, olha a fórmula de Moure. É como se fosse potenciação dos números complexos. Então, aqui eu tenho z elevado a n, a fórmula. P, o que é P? É o módulo elevado a n, cosseno de n vezes o ângulo, beta, mais I vezes seno, n vezes o ângulo. Exemplo. Seja um número complexo, 1/2 mais raiz de 3 sobre 2i. Calcule z elevado a sexta. Então, esse n aqui, gente, é o 6. Então, primeiro, nós temos que encontrar o quê? O módulo. O que é o módulo? É o número real, que é o a ao quadrado, 1/2 ao quadrado, mais o imaginário ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, 1/2 ao quadrado dá 1/4. Corta a raiz com 2, dá 3 sobre 4. 1 mais 3, 4. 4 sobre 4, 1. Então, o módulo é igual a 1. Aí eu tenho que achar o argumento. O que é o argumento? Cosseno de θ é igual. 1/2, que é o A sobre 1, quer dizer que é 1/2. E o seno, que é o imaginário, sobre o módulo. Como o módulo é 1, não há necessidade. Então, qual o ângulo que o cosseno é 1/2 e o seno é raiz de 3 sobre 2? Então, o argumento vai ser π sobre 3. Então, aqui eu tenho, coloquei na fórmula, z elevado a 6, que é igual a 1 elevado a 6, cosseno de n é 6, π sobre 3, mais i seno de 6, π sobre 3. Se eu dividir aqui, 6 dividido por 3, dá 2π.
1 elevado a 6 é 1. Então, 6 dividido por 3, 2. Então, cosseno de 2π mais I seno de 2π. Qual é o cosseno de 2π? 2π é 360. O cosseno é 1. Aqui, ó. O cosseno é 1. E o seno é 0. Então, vai ficar 1 mais 0 vezes I. Então, z elevado à sexta é igual a 1. Vocês entenderam esse exemplo? Eu peguei os termos, eu peguei o número complexo, calculei o módulo e coloquei na fórmula. Tudo bem até aí? Ok? Sim. Beleza. Bom, então vamos para o segundo. Segundo exemplo. Agora, olha, o expoente é negativo. Eu tenho que z é igual cosseno de 7π sobre 3 mais I seno de 7π sobre 3. Calcule z elevado a menos 9. Olha, como eu já tenho um número na fórmula trigonométrica, eu só vou colocar na fórmula. Então, z elevado a menos 9. Quanto vale o módulo aqui? 2. 2 elevado a menos 9. Cosseno de menos 9, 7π sobre 3, mais I, seno de menos 9, 7π sobre 3. Simplificando, dividindo o 9 pelo 3, vai dar π igual cosseno de menos 21, porque 9 dividido por 3 dá 3. Cosseno de menos 21. Mais I, seno de menos 21. Olha, o cosseno de menos 21 é o mesmo que cosseno de π, cosseno de 180. E seno de menos 21π é o mesmo seno de π. Então, eu tenho, se o expoente é negativo, significa que ele é um inverso. Ele está negativo, ele desce para o denominador com o expoente positivo. Então, o 2, 9 vezes, repetindo 9 vezes, 2 vezes 2 vezes 2, dá 512. Cosseno de π mais I seno de π. O cosseno de π é menos 1. E o seno de π é 0. Então, I vezes 0, 0. Então, multiplica mais vezes menos 1 sobre 512. Então, o número complexo, o z elevado a menos 9, dá menos 1 sobre 512 avos. Então, olha, nesse segundo exemplo, como é dado já um número complexo, é só colocar na fórmula. No exemplo anterior, vocês viram que aqui, ó, ele está na forma algébrica, né? Se ele está na forma algébrica, aí eu tenho que transformar na fórmula trigonométrica para depois calcular a potência. Bom, agora radiciação. Na radiciação, eu tenho WK, Z, raiz quadrada, raiz de N, de Z, porque N é o índice da raiz. Então, vai ficar o P, que é o módulo, raiz N do módulo. Agora, observem que a forma mudou aqui, ó, vai ficar cosseno de θ mais 2k π sobre N, mais I seno de θ mais 2k π sobre M. Esse N aqui, ó, é o índice da raiz que ele está pedindo. Por exemplo, aqui, ó, determine as raízes cúbicas de Z igual a 8. Bom, 8 é um número real, significa que o imaginário é 0. Então, eu quero a raiz cúbica. Então, esse N aqui vai ser quanto? 3, né? Então, primeiro, nós temos que calcular o módulo. Então, o módulo é o real ao quadrado mais o imaginário ao quadrado. Então, 8 ao quadrado, 64. Raiz de 64, 8. Vamos achar o argumento.
Cosseno de θ é 8, que é o real, dividido pelo módulo, 8 dividido por 8, 1. O imaginário é 0, 0 dividido por 8, 0. O argumento, qual é o ângulo quando o cosseno dá 1 e o seno dá 0? O argumento vai ser 0. Então, o ângulo 0 grau, o cosseno é 1 e o seno é 0. Então, vai ficar, olha aqui a fórmula, Z igual a 8, cosseno de 0, mais I seno de 0. Então, vamos colocar aqui na fórmula da radiciação, ó. WK. O que é o N? 3. Raiz cúbica de Z. Então, raiz cúbica de 8, porque a fórmula, o P é 8. Cosseno, ó. O ângulo é 0, mais 2K π sobre 3, mais I seno de 0, mais 2K π sobre 3. Bom, 0 mais 2K π é 2K π sobre 3. Então, aqui eu tenho a fórmula no Z. A raiz cúbica, o K vai variar de 0 a 2. Então, gente, essa fórmula aqui, como é raiz cúbica, esse K aqui, ó, ele vai variar de 0, 1 e 2. Se fosse raiz quarta, o K ia variar de 0, 1, 2 e 3. Se fosse raiz quinta, ele ia variar de 0, 1, 2, 3, 4. Então, depende da raiz para mim saber o K de quanto que ele vai variar. Ok? Então, vamos. Quando o K for 0, então vai ficar W0 é igual, ó, 2. Cosseno é 0. Tudo que multiplica por 0 vai dar 0 aqui, né? Que é 2 vezes 0, 0. Vezes π, 0. Dividido por 3, 0. Cosseno de 0. E vezes, aqui também tudo é 0, seno de 0. O cosseno de 0 é 1 e o seno é 0. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, quando o K for 0, vai ser 2. Agora, quando o K for 1, K1, vai ficar 2, ó. Esse K aqui é 1, então vai ficar 2π sobre 3. E aqui, 2π sobre 3. O cosseno de 2π sobre 3 é menos 1/2. E o seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, menos 2 vezes 1, menos 2 dividido por 2, menos 1. 2, raiz de 3 dividido por 2 vai dar raiz de 3i. Então, quando o K for 1, vai dar menos 1 mais 3, raiz de 3i. E quando o K for 2? Quando o K for 2, então eu tenho K2. Então, vai dar 2. Aí, ó, o K aqui é 2. 2 vezes 2, 4π sobre 3, seno de 4π sobre 3. O cosseno de 4π sobre 3 é menos 1/2. E o seno de 4π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai dar 2 vezes menos 1, menos 2 dividido por 2, menos 1. 2 vezes menos raiz de 3 dividido por 2, menos raiz de 3. Então, as raízes cúbicas de Z igual a 8 é 2, a solução 2, menos 1 mais raiz de 3i, menos 1 menos raiz de 3i. Ok aí, gente? Tudo bem? Sim. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Tá gravando a aula, Marli? Está.
Marli, se no caso for um número, por exemplo, raiz sexta, aí eu vou ter que fazer 5 vezes esse processo aí? Isto. Esse do K aqui, né? Ele vai variar 0, 1, 2, 3, até o 4. E o 5, né? Que você falou raiz sexta. Aí você substitui e faz todos os cálculos. Mais alguma pergunta? Gente, Entendi bem esse raciocínio aí não, Marli, dessa variação. Hã? Eu não entendi bem o raciocínio dessa variação aí, não. Tiago, é porque aqui, ó. Quando ele fala raiz cúbica, é 3, não é? Então, essa variação, quando você vai calcular a radiciação, ela vai de 0 até a raiz, um número antes da raiz. Por exemplo, aqui é raiz cúbica, então ele vai variar de 0, 1 e 2. Se ele falasse aqui raiz quarta de z igual a 8, aí ele iria variar de 0 a 3. Aí você iria fazer os cálculos aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Ok? Eu vou mostrar mais um exemplo para vocês. A gente calculando um número, outra raiz maior. Deixa eu ver se o próximo aqui. Aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui já é raiz quadrada. Dizer, olha, antes, deixa eu só mostrar aqui. Aqui vocês viram que eu dei o número complexo, ele só tinha o quê? O número real. O imaginário era 0, né? Agora vamos ver aqui o segundo exemplo. A raiz quadrada de z igual a 2 raiz de 3 mais 2i. Então, aqui eu tenho o real e o imaginário. Então, calculando o módulo. 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, corta a raiz com 2, 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. E a raiz de 16 é 4. Vamos achar o argumento. Cosseno de θ vai ser aqui, ó. O real, 2 raiz de 3 sobre 4. E simplifico 2 com 4, dá 3 raiz de 3 sobre 2. E o imaginário, 2 sobre 4 dá 1 meio. O ângulo, que o cosseno é raiz de 3 sobre 2. E o seno é 1 meio, é π sobre 6. Então, vamos colocar na fórmula trigonométrica. 4 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Esse 15 graus aqui não tem nada a ver, não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vou continuar aqui, mas esquece esse 15 graus. Bom, vamos então pegar a fórmula do WK, NK. Então, ele quer raiz o quê? Quadrada. Olha, como ficou aqui, ó. Raiz quadrada de 4, olha. O ângulo, que é π sobre 6, mais 2, kπ, mais sobre 2, mais seno de π sobre 6, mais 2, kπ sobre 2. Gente, observe o que eu fiz aqui, olha. Raiz de 4 é 2. Quando o k for 0. Então, se o k aqui for 0, vai sobrar só π sobre 6, correto? Cosseno de π sobre 6 vezes o inverso de 2. Qual que é o inverso de 2? 1 meio. Aqui é 0, então π sobre 6 vezes o inverso de 2. Que para resolver divisão de fração, escreva a primeira vezes o inverso da segunda, né? Então, 1 meio é 1 sexto vezes o inverso de 2, 1 meio.
Então, vai ficar 2 cosseno Ô, de... professora, o inverso aí, o 2 tinha que subir para cima, não? Tinha que Não, ser o pi vezes inverso... 2. Não, peraí. O inverso... O Não, inverso vamos de supor... 2 é 1/2. Não, aqui, olha aqui para você ver, você tá ali, ó, você tá seno de pi sobre 6, aí se você for Dividido por separar, 2. dividido por 2, aí se você for separar e tirar 1,5 fora do parênteses, vai ficar 1,5, se for o inverso, vai Não, ficar o não. 2 vai subir para cima, não? Não é assim. Escreve aí para você, num papel aí, ó. Então Pi, depois eu vejo aqui, então. pi sobre Eu vejo 6 aqui. dividido por 2. Põe o sinal da divisão. Não, Aí, escreve a primeira vezes o inverso da segunda. Não, beleza. Então tá bom, então. Viu aí? Não, vi não, depois eu vejo aqui. Não, agora mesmo eu vou te mostrar. Continuando o raciocínio. Então, vai ficar π vezes 1 sobre 12. O cosseno de π sobre 12 é o mesmo cosseno de 15 graus. Por isso que apareceu esse 15 aqui. O mesmo cosseno de 15 graus, seno de 15 graus. Porque, olha, eu não vou, que às vezes aparece um ângulo que não tem um valor exato. Aí a resposta vai ser assim, ó, vai ser dada assim. Por exemplo, é igual aqui, ó, π sobre 12. Não tem como eu usar a trigonometria para saber qual o valor, nem usar um número, que ele dá um número não exato para colocar aqui, então a gente coloca na fórmula com ângulos. Bom, então esse aqui, cosseno de π sobre 12 é o mesmo que cosseno de 15. Agora vamos ver o K igual a 1. Então aqui, olha, olhando aqui, eu tirei o mínimo aqui em cima, tá vendo? O mínimo aqui é 6. 6 dividido por 6 dá π, dá 1 vezes π, π. 6 por 1, 6 vezes 2, 12π, porque o K é 1. Então, π mais 12π é o mesmo que 13π, né? E aqui, ó, seno de π mais 12π sobre 6. Lembrando que esse 2 aqui, ó, 13π sobre 12. Aqui faltou o 13 aqui, ó, deixa eu só... 13π, que olha, 13 O mesmo processo igual o outro que eu coloquei para vocês. Olha, deixa eu colocar na tela maior para ficar melhor para vocês. Então, aqui, ó, π mais 12π dá 13π sobre 6 vezes o inverso de 12. E o outro, π mais 12π sobre 6 vezes o inverso. Então, vai dar 13π sobre 12 mais i seno de 13π sobre 12. Que, olha, aqui era π sobre 12, os dois positivos. Quando for 13 sobre π, os dois são negativos. Então, vai dar menos cosseno de 15, menos i seno de 15. Agora vem aquela pergunta que vocês ainda não fizeram. Mas, professora, como que eu vou saber que π sobre 12 é cosseno de 15? E como que eu vou saber que cosseno de 13π sobre 12 é menos cosseno de 15? Não seria essa a pergunta de vocês? Se você multiplicar que 2π é 360. Se você fizer a conta pensando assim, não, 2π é 360, aí você consegue fazer, ué. Que se você transformar o 15... 13π dividido por 2π, aí você vai saber a quantidade dividido por 12. Uhum. Então, gente, esses valores aqui, ó, eles podem ser dados também no exercício, tá bom? Por exemplo, do exercício fala
sendo. Cosseno de tal é igual a tal, correto? E aí? Entenderam? Agora, deixa eu só mostrar um negócio para você. Peraí, eu vou pegar essa página aqui que está. Ali, você falou que não ia passar uma tabela para nós mais completa de trigonometria? Vou passar ainda. Jeová, o que eu queria mostrar para você é o seguinte. Eu vou mostrar aqui, utilizando um número qualquer, só para você perceber que, ó, que eu acho que se eu tenho aqui, ó, vamos pôr 2/5, a divisão mexer nessas equações aqui sei que é isso aqui, ó. Se eu for colocar dividido por outra fração. Não, lá eu tinha colocado dividido por 2. Então, seria, escreve a primeira. Ó, escreve a primeira vezes o inverso da segunda. Agora mesmo termina essa aula. Para mim, o que está debaixo do 2 é o quê? Não é 1? E qual que é o inverso? Então, vai ficar 1/2, velho. Não, mas naquele caso lá, o 2 estava na parte de baixo da fração. Não, E o que significa aquele... E o que significa aquele risco lá? Não significa divisão? Aquela... Não, professora, eu confundi aqui. É porque abaixo do 2 tem um 1. Ué. Na divisão, o denominador do 2 na divisão é o 1 que está abaixo dele, que está oculto. Então, aí, ó, fica desse jeito Tá aqui, certo. ó. Não, é que eu esqueci. Aí, ó, fica desse jeito. Aqui. Era isso que eu queria te mostrar. Ô, gente, essa tá para terminar essa primeira parte. Aí eu vou resolver esse aqui para vocês, ó. X elevado à quarta menos 1, para vocês entenderem. Agora eu quero saber se vocês querem que eu faça mais um exemplo também desses da radiciação aqui, ó. Porque tem a fórmula de Mohr, ela é mais fácil, né? Aquela lá vai ser a fórmula de Mohr. E vocês querem mais uma de radiciação? Na segunda parte que eu vou fazer para vocês? Acho que pode fazer. É bom para dar uma clareada. Porque aqui, ó, igual vocês estão questionando raiz cúbica, onde ele vai variar de 0 a 2, a outra que foi raiz quadrada, de 0 a 1. Então, esse detalhezinho aqui, gente, ó, é que vocês têm que prestar atenção aqui, ó. Quando for substituir. Marli, Oi. de onde que surge esse 1/2 aí, hein? Esse aqui É aqui, ó. Porque a hora que eu substituir por 0, esse 2kπ desapareceu, certo? O que sobrou? Certo. Sobrou π sobre 6. Passou multiplicando, sim. Aí o 2 está dividindo. Então, quando eu vou resolver divisão de fração, aí multiplica pelo inverso. Então, o inverso de 2 é 1/2. Ok. Certo? Então, vai ficar π sobre 12 e seno de π sobre 12. Marli, é só uma perguntinha aí, rapidão. Vamos supor, se você tirar esse 1/2 para fora, ele vai ficar fora aí do parênteses aí, né? Aí vai ficar claramente 1/2, não é verdade? Hum. Aí,
o 1 vai ser o denominador e o 2, ou o 1 vai Não, ser o mas numerador e o 2 vai ser o denominador. Se você for multiplicar pelo inverso, o 2 não sobe para cima? não. No caso, não. No caso, eu Sim, sempre. Aí você entendeu o que eu tô falando, né? Eu É a mesma coisa, entendi. Se eu colocasse um meio aqui, ó. é um meio fora do parênteses, sendo que ele é o termo comum Tá, nas mas duas só frações. que quando eu fosse multiplicar no final, eu ia multiplicar pelo um meio mesmo. Eu não ia subir ele. Uhum. Para subir ele, eu teria que fazer uma inversão de multiplicação. Porque aqui, Então não é ó, mais, então não é mais fácil, quando esse caso acontecer, você tirar o termo comum nas duas equações para fora, não? não. No caso, olha, se eu colocar ele para fora, porque eu iria Porque está multiplicar dividindo os os dois dois termos? termos por um meio no final. Porque ia ficar aqui, ó. Só que nesse caso específico aqui, eu não posso colocar, por quê? Porque de acordo com a fórmula da radiciação, tá vendo que eu tenho aqui, ó, é o cosseno de beta mais 2kπ sobre n. Então, isso aqui é como se fosse um parêntese aqui, eu não posso, ó, eu não posso separar, tirar esse n para fora aqui, ó. Porque se eu tirar Agora com esse parênteses você n, não pode não, né? Agora se quando eu, está com... se eu colocar esse n aqui, aí eu iria dividir ele, poderia dividir, multiplicar ele com o quê? Com raiz de P, argumento. com argumento, raiz de N sobre... Aí com argumento, né? Então, não. Então, pela fórmula aqui, ó, é o cosseno disso aqui, ó, de θ mais 2kπ sobre n, certo? Faltou o meu parêntese aqui, porque aí fica mais claro que você não pode tirar. Não, aí agora fica claro, mas do jeito que É, estava embaixo aí, ó, é, aí pode tirar. é, Então, beleza, então tirou minha dúvida. Obrigado, Maria. ok. Mais alguma dúvida aí? Marli, Oi. obrigado lá por ter liberado lá, viu? Fiz lá a tarefa. Ei, Fiz lá no AVA lá, tá? Obrigadão. tá. Outra coisa. Vocês estão sabendo, assim, de alguém que ainda não está, se tem alguém da sala que ainda não está acessando o AVA? Professora, eu estou acessando o AVA, só que as minhas matérias do quarto semestre não apareceu lá ainda, tá tudo do terceiro semestre. A do quarto não apareceu lá ainda. Quem que é que está falando? É o Luiz Paulo. Ah, Luiz Paulo, você falou com o coordenador? Sim, já falei já. Tô só aguardando a resposta deles mesmo, que eles falaram que estava regularizando lá. Uhum. Você é de qual mecânico? Mas eu vou ver com o Kleber também. Luiz Paulo, né? Eu tinha até mandado um e-mail para ele, com a grade e tudo, mas eu não obtive resposta. Eu liguei lá em Anápolis, eles falaram que estava regularizando lá. Tá. Mas eu vou dar uma checadinha para você. Gente, eu vou falar os nomes aqui de quem eu consegui pegar, me fazer a primeira chamada. Porque aí o restante vai falando os nomes. Guilherme, Matheus Noleto. Ô Marley, você pediu para eu falar do AVE, ué, peraí. Hã? Em relação ao AVE, eu consegui acessar, tá? Só que as matérias já venceu o prazo. Quem está falando? O Everton Rodrigues. O Everton, que dia que você entrou? Porque eu dois, comecei ó. Pode olhar que todos vão vencer hoje. Eu entrei eu ontem. Abri. Então eu vou entrar hoje de novo. Eu entrei ontem e não estava aberto. Eu vou entrar hoje de novo. Só não estava aberto de ontem o primeiro. Não, então eu vou entrar agora enquanto você faz chamada aí. Ô, professora, mas... Não, na verdade o meu tá aberto, não tem nem link da aula de hoje. Hã? Aí, se for vencer hoje, não vai dar tempo dos meninos responder. Não, eu deixei aberto para quem ainda não tinha feito, porque estava aberto.
Não, eu entendi. Agora você falou que vai vencer hoje. Não, é que Vencer hoje. os anteriores. Não, se os anteriores vencer hoje para os meninos que não tinham acesso antes, eles não vão dar conta de responder É tudo só, hoje, não, só falta o Everton. mas ele não vai dar conta de responder tudo, não. Os questionários tem lá tudo, não. Hein? Aí ele vai tentar e depois ele vai me falar, ué. Não, vocês Gente, me ajudam isso. o Guilherme, Matheus Noleto, Wilker, Lucas Gabriel, Jeová, o Everton Freitas. Freitas. Quem mais? Está aí. Lohane, Marli. Lohane. Mais Matheus alguém? Rodrigues. Diogo Augusto. Como? Diogo Augusto. Quem mais? Matheus Henrique. Fabrício Almeida Vieira. Diogo Augusto. Quem mais? Fabrício Rafael. Rodrigo Rafael. Matheus Henrique. Matheus Henrique. Quem mais? Fabrício Almeida. Quem falou aí? Almeida? Fabrício Almeida Vieira. Ah, Fabrício. O Thiago também está aí? Presença, Thiago Carvalho. O Everton Marques também tá aí, Marli. Hein? O Everton Marques. Ah, tá. Dinei também, viu? Ednei. Ok, mais alguém?